Povo de Deus, bom dia. Nesta manhã eu quero trazer a palavra de Deus para os meus queridos irmãos, que se encontra no livro de Atos, capítulo 16 e o versículo 25. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o versículo 25, que diz assim a palavra de Deus nesta manhã. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Amém? Glórias a Deus. Palavra bem conhecida da igreja, mas que nesta manhã Deus vem falar aos nossos corações novamente através dessa palavra. A palavra que nós lemos vem falar de quando Paulo e Silas estavam na prisão. Aí, se nós começarmos e lermos alguns versículos anteriores, especificadamente do 16 em diante, nós vamos perceber o porquê que Paulo e Silas foram presos. A Bíblia vai dizer que eles estavam indo a um lugar de oração. Paulo e Silas estavam indo a um lugar de oração. E saiu ao encontro deles uma jovem que era possessa de um espírito de adivinhador. E essa jovem, durante muitos e muitos anos, ela dava lucro aos seus senhores. Porque muitas e muitas pessoas iam até ela para saber do seu futuro. E ela rendia dinheiro aos seus senhores. Mas neste dia, Paulo e Silas estavam indo ao lugar de oração, e esta jovem foi ao encontro deles. E ela seguia Paulo e Silas, e ela clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e eles vos anunciarão o caminho da salvação. E ela ficava gritando, ao ponto que Paulo já se revoltou. Paulo ficou tão brabo, porque ela ficava gritando ao redor deles. E ele se revoltou e disse ao espírito imundo: vai, solta-te, vai em nome de Cristo, retira-te dela. Paulo repreendeu aquele espírito e mandou que ele voltasse para onde ele tinha saído. E aquela jovem ficou curada imediatamente daquele espírito. Ao perceberem o que Paulo e Silas tinham feito, os senhores daquela jovem começaram a erguer rumores contra Paulo e Silas. Aí então eles foram parar na prisão. Aí então agora tu me pergunta mais, pastor, Deus podia ter tirado eles, podia ter livrado eles da prisão, podia. Mas Deus queria que eles passassem por aquela prova. Sabe? Tem muitas situações na nossa vida que Deus ele pode nos livrar de certas provas, de certas situações. Mas ele não faz porque ele quer que nós passamos por aquilo ali. Quem sabe tu está dizendo assim: ah, Deus, por que eu estou passando por essa luta? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Ah, por que isso? Amados, tu lembra de José, querido? José ele foi vendido pelos próprios irmãos. Os irmãos dele jogaram ele dentro de um poço. Eles iam deixar ele morrer dentro daquele poço. Aí eles se arrependeram e disseram: não vamos deixar ele morrer não aqui. Vamos vender como escravo. Venderam ele como escravo. José foi parar dentro da casa de Potifar.
Aí aquela mulher demoníaca da esposa de Potifar se lançou nele e queria que ele deitasse com ela. E José se negou e ela levantou um falso contra ele. E ele foi parar na prisão por algo que ele não tinha cometido. E tu acha que Deus vai te livrar dessa lutinha que tu está passando? Tu acha que Deus vai te livrar desse probleminha que tu está passando, irmão? Não. Sabe, irmão, às vezes as lutas que a gente passa na nossa vida, a gente passa porque Deus quer nos ensinar algo através daquela luta, para que quando outra pessoa estiver passando pela mesma luta, pela mesma dificuldade, nós tenhamos o que falar para outra pessoa. Nós já tenhamos o que ensinar, porque a gente já aprendeu com aquela luta, então a gente vai poder ensinar alguém quando a gente vê passando pela mesma luta. Sabe? Então a gente não tem que ficar murmurando, a gente não tem que ficar dizendo o porquê disso, o porquê daquilo, por que aquilo lá, por que aquilo outro. Sabe, irmão, a palavra de Deus ela é tão linda, tão maravilhosa, que no livro de Romanos, capítulo 5, do versículo 1, Paulo diz assim, olha só o que Paulo diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos na própria tribulações. Também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi outorgado. Você entendeu, amado? Na tribulação, se produz esperança. E a esperança, perseverança. E a perseverança, experiência. Pegou? Experiência. Essa luta que você está passando, Deus quer que tu passe por ela, para você ter experiência, para ensinar outras pessoas a passarem pela mesma luta que você está passando. Ou seja, fica firme nessa luta, e essa luta vai te dar esperança. E essa esperança, perseverança. E essa perseverança, experiência. Amém? Amém, amados? Paulo e Silas estavam lá na prisão. E diz a palavra de Deus que de repente veio um vento e abriu os grilhões. Eles oravam. Eles cantavam louvores. Eles oravam e cantavam louvores aonde? Em casa. Sentado na mesa junto com a sua família. Sorridentes. Não, eles estavam na prisão, preso. E mesmo assim eles cantavam louvores e glorificavam a Deus. É o que nós temos que fazer. Mesmo na tribulação, mesmo na luta, nós temos que orar e cantar louvores a Deus. Continuar firme, sem questionar os planos de Deus.
Porque a Bíblia mesmo diz que o Senhor nunca nos dá um fardo maior do que aquele que nós possamos carregar. Então essa luta que tu está passando, amado, pega essa luta, bota debaixo do braço e vai dando glória a Deus. Vai dizendo aleluia. Quando tu vê, passou. Quando tu vê, tu perseverou. E dessa perseverança veio esperança. E dessa esperança veio experiência. Entendeu, amado? É o que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Que nós temos que ter perseverança. Esperança, perseverança, que vai gerar experiência através dessas lutas. Então, amado, segue na fé. Vai por cima do gigante. Vai determinando a tua vitória, vai dando glória a Deus, vai dando aleluias. E vai dizendo, eu vou vencer, eu sou vencedor. Porque Deus está comigo. Eu sou vencedor, porque o Senhor está do meu lado. Eu tenho esperança no Senhor, eu tenho fé que eu vou vencer. Não fica murmurando, não fica de mimimi. Vai determinando a tua vitória. Vai determinando a tua bênção. Que de repente, sem mais, sem menos, sem você perceber, a luta já passou. Aquela tempestade, aqueles ventos, já passaram. E você está lá do outro lado dando glória a Deus, dando risada da luta, dando risada da prova, porque você foi mais que vencedor. Amém, querido? Você foi mais que vencedor. Essa é a palavra que Deus tem para nós nesta manhã. A palavra de Deus que Deus tem para nós nesta manhã tem o seguinte título, olha só. Na luta tenha esperança, porque a esperança gera perseverança, e a perseverança, experiência. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar, em nome de Jesus.